diante da experiência de Pentecostes, os apóstolos saem em missão. E diante da missão dos apóstolos, cada um vai para uma comunidade. Há tradições que, por exemplo, Bartolomeu pudesse ir, por exemplo, no norte da Europa, ou então Tiago foi para a Espanha, entre outros apóstolos, foram espalhando-se pelo mundo, pela essa força do Espírito Santo. Então, através dessa língua de fogo, ou seja, dessa compreensão dessa única linguagem e dessa força em que eles podem caminhar em qualquer lugar, que a linguagem única que eles conseguem expressar é a linguagem do amor. Então, essa é a linguagem que comunica, não simplesmente uma linguagem estrangeira, uma linguagem própria da época, mas a linguagem que comunica a vida dos apóstolos é a linguagem do amor. Então, a partir disso, eles vão ter essa compreensão da missão na sua vida. Então, os apóstolos foram formando as comunidades. Junto com os apóstolos, Paulo, ele formou muito mais comunidades que todos os apóstolos, embora, junto com Paulo, alguns formaram juntos as comunidades. Então, por exemplo, Antioquia. Sabe-se que Pedro foi também para Antioquia, embora Paulo, trouxe uma extensão. E, diante dessa extensão, 3 ou 4 viagens, alguns dizem, viagens apostólicas, e a cada viagem ele ia anunciando esse evangelho. Se não conseguia viver aquele momento na comunidade, ou então, através da sua vivência naquela comunidade, ele lançava as suas cartas. Nós refletimos de modo bem simples o que significava as cartas de São Paulo. Nós temos as cartas endereçadas, particularmente a cada comunidade. Então, Paulo, diante das suas cartas, ele vai endereçar exclusivamente a um lugar. Diferente das chamadas cartas católicas, que elas são endereçadas a toda uma comunidade de fé reunida à Igreja Católica. Um exemplo. Pedro, Tiago, Judas, João, carta de João. Então, algumas cartas, embora João também ele tem uma comunidade peculiar joanina, mas ela serve também para qualquer outra comunidade. Embora também Paulo, mesmo ele escrevendo a uma comunidade exclusivamente, mas também serve para as outras. Toda a advertência, toda a defesa da fé para uma comunidade, com certeza para outra serve, se não para orientar, serve para que eles possam ficar realmente ali compromissada com a atitude apostólica, diante daquele mandato do nosso Senhor Jesus. Então, agora, nós vamos mergulhar nesse nascimento da igreja, o nascimento dessas comunidades, como eles foram se formando, quais eram as dificuldades das primeiras comunidades. Isso também podemos absorver para cada um de nós nos dias de hoje, porque vocês vão ver que algumas dificuldades eram as mesmas de hoje. A sociedade, o povo não muda com relação ao comportamento. A gente acha que sim. Tem gente que fala assim, mas o povo hoje está tudo acabado, só tem violência, só tem ódio, vai acabar o mundo. Mas se nós percebêssemos no tempo de Jesus, no tempo dos apóstolos, talvez, e eles dizem, tem cartas, endereços, que eles diziam também a mesma coisa, é o fim do mundo, com tanta violência, tanto ódio, tanta guerra. Então, também para eles era a mesma compreensão. Esse sentimento do fim do mundo, ele paira já desde o tempo de Jesus, e posso dizer até antes. Então, sempre o povo, diante dessa incompreensão de tamanha violência, vai o quê? Dizer que o mundo está acabando. É lógico que o mundo sempre vai acabar, sempre está acabando, porque à medida que o tempo vai passando, vai chegando o final dos tempos. Então, dentro dessa lógica, a gente pode dizer, realmente está acabando, porque o tempo vai passando. Se vai acabar hoje, ou se vai acabar daqui 1 milhão de anos, a gente não sabe. Nem Jesus Cristo revelou. Se alguém revelou o dia que vai acabar o mundo, pode ter certeza que não é uma compreensão católica. Jesus Cristo diz claramente no Evangelho, não sabeis o dia e nem a hora. Tá?
Então, entendendo esse período da patrística. Então, quando nós vivemos esse discipulado dos apóstolos, ou seja, essa compreensão daquilo que os apóstolos deixaram, nós damos um nome, podemos dizer já, de período da patrística, ou seja, período dos padres da igreja. Isso não significa que o termo padres da igreja sejam realmente padres, sacerdotes, presbíteros ou bispos. São ensinamentos de pessoas da comunidade. Alguns eram leigos, outros presbíteros, outros diáconos, outros bispos. Chamam-se padres porque o conceito de padres quer dizer pai. Então, era um pai, alguém que ensinava naquela comunidade. Alguns textos da patrística que ajudam a gente se situar de modo histórico, mas de modo teológico, às vezes, tem algumas controvérsias. Então, nem todos aqueles padres da igreja são declarados pela igreja santos. Tá? Então, isso é muito importante. Tem pessoas dizendo, nossa, mas foi tal pessoa na patrística que diz isso. Então, é verdade. Fala, olha, nem declarado santo ele foi. Vocês têm algum exemplo? Não? Orígenes é um deles, né? Ele teve um lado obscuro da sua vida, né? Então, não basta escrever coisas certas, é preciso viver para ser santo. Né? Então, por isso, diante de algumas atitudes que ele entendia que era uma doutrina de fé, ele deixou de lado aquilo que é próprio da doutrina católica. Por exemplo, em nome da castidade, vamos dizer assim, ele decepou seu órgão genital. Então, por isso, a igreja o descartou, porque não faz parte desse vínculo, né, dentro da doutrina do pensamento católico. Embora os escritos, algumas coisas muito boas. Então, o fato de chamar padres da igreja não quer dizer que seja santo. Muito claro? Tranquilo? Talvez já sabem disso, né? Então, num primeiro momento, nós temos o período apostólico, ou seja, é o período que os discípulos dos apóstolos, ou até mesmo algumas tradições vão dizer que são escritos dos apóstolos, que vão falar sobre as razões da fé, a afirmação da fé. Então, a lógica da patrística ela é muito clara. Primeiro, para depois eu vivenciar, preciso afirmar minha fé. Então, a comunidade está criando raízes. E para criar raízes, é preciso professar a sua fé. Então, esse período, ele é o período inicial. Embora os outros períodos, nós temos também cartas, escritos também dessa afirmação da fé. Não quer dizer que seja os 2 primeiros séculos. A cada momento da história também há essas afirmações e essa vivência da fé, essa criação das raízes. Por que se precisou, num primeiro momento, afirmar a fé? Porque os cristãos primeiros começam a ser perseguidos. Já no tempo de Jesus, ou melhor, após Jesus, a ressurreição, nós temos o relato dos mártires. Qual o primeiro mártir da nossa igreja? Estevão. E depois? Tiago. E depois nós temos uma sucessão de mártires da nossa igreja. Então, no primeiro momento, eles precisaram dar o seu sim a Deus, diante daquilo que eles sabiam que iriam enfrentar. Então, eles precisaram realmente reafirmar a fé. E como eles reafirmaram a fé? Com a vivência das celebrações, a vivência forte, o apego à comunidade. Então, não há como afirmar a fé sem uma vivência eclesial, uma vivência de comunidade. É a partir daí que eles vão professar a sua fé. As orações em comum, a caridade entre eles, o vínculo que eles tinham entre as igrejas. Então, aqui já nasce aquilo que a gente pode chamar de dioceses, né? Porque existem as igrejas particulares, aqui já vai se formando as chamadas igrejas. E isso é muito claro, a gente vai ver um pouquinho com alguns autores essa
essa unidade da igreja entre as comunidades. Então, a partir disso é que eles vão vivendo o seu martírio. A causa no martírio são diversos. Não é possível dizer uma causa só do martírio. No sentido de dizer assim, aquele foi morto por essa situação ou por aquilo. Uma causa única é a profissão de fé na igreja em Jesus Cristo. Porém, existiam situações particulares. Tá? Então, existiam situações à época. Por exemplo, algumas comunidades romanas, eles viviam o quê? A adoração ao Deus romano. Então, todo aquele que fugia dessa adoração, ele era considerado alguém anticivil. Então, por isso, em uma determinada época, não todo o período, né, até o ano 300. Diante disso, alguns, eles tiveram que consolidar sua fé e negar aquilo que fazia parte daquele regime, daquele lugar. Então, tinha vários modos de render uma adoração aos deuses. E aí eles precisariam professar sua fé. Então, existia aqueles, por exemplo, que teriam que fazer sacrifício no templo. E se não fizesse, eles eram mortos ou perseguidos. Tinham aqueles que o governo só pedia, por exemplo, para eles incensarem um Deus. Ia lá, levava o incenso e incensavam aquele Deus. Se não fizesse isso, ele era declarado morto ou torturado. Então, existiam várias causas que faziam com que eles pudessem ser mártires. Às vezes, negar a palavra de César ou do imperador, qualquer que seja, como Deus. Porque se colocava, por exemplo, vou dar um exemplo de uma moeda cunhada, se colocava lá, né, o nome de Augusto como divino. Divino Augusto, Tibério César. Então, se colocava, todo imperador era considerado um deus. Era um deus vivo presente ali. Interessante que no Evangelho de Marcos, nós temos essa compreensão desse verdadeiro Deus. Alguém trouxe a Bíblia? O Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 1. Aqui, diretamente Marcos, como um cidadão romano, ele já vai contrapor essa ideia do imperador como divino Augusto. Alguém pode ler? O Anderson? Princípio da boa nova de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías, eis que envio o meu anjo diante de ti, ele preparará o teu caminho. Como que está? Princípio. Como que está aí? Princípio. Aqui nós já temos uma contraposição àquela vivência da época. Parece estranho. Vou explicar. Princípio da Boa Nova. O que era a Boa Nova? O Evangelho no tempo de Jesus. A Boa Nova que se dava dentro do Império Romano, em todo o Estado de Israel, era a mensagem, por exemplo, do nascimento de um imperador, de um governante da época, um filho de um governante. Então, existia a mensagem que se dava publicamente, que era chamado de Evangelho. Então, qual é a boa nova agora do Evangelho? Qual é a mensagem? Qual que é a mensagem? Leiam aí. Princípio da boa nova de o Filho de Deus. Então, quem é agora o Filho de Deus para os cristãos? É César? É Tibério? É o próprio Cristo. Então, no início do Evangelho já se coloca quem é o Filho de Deus. Porque chamar Filho de Deus era comum entre os imperadores. Ou melhor, até mesmo Deus. Então, o Evangelho de Marcos vai dizer que princípio da boa nova do Evangelho,
que não é nenhum imperador, nenhum governante, nenhum filho de alguém, mas agora é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E através desse evangelho de Marcos, todo o evangelho vai sendo reconhecido quem é esse Filho de Deus. Esse Filho de Deus é que faz os milagres. Anteriormente, nós temos João Batista, que vai dizer, eis o Cordeiro de Deus. Nós temos outras pessoas que vão reconhecendo ele. Pedro, capítulo 15 ou 16, não recordo, o Filho de Deus. Nós temos alguém que é entre os romanos, que vai reconhecer em Jesus Cristo o Filho de Deus. E, no final, este é verdadeiramente o Filho de Deus. Quem vai dizer isso? O soldado romano. Verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Por que em Roma? Por que um soldado romano? Porque está endereçado o Evangelho de Marcos em Roma. Então, por isso, precisava se dizer que quem é esse Filho de Deus. Tá? Então, a lógica ainda continua dentro desse período. Então, é preciso afirmar a fé. Existem atas, se é que a gente pode dizer assim, belíssimas, né? A morte de ninguém é belíssima, mas a coragem pelo Evangelho. Alguns não tiveram essa coragem. E era chamado de... Lembram do que é? Um apóstata. Apostasia, aquele que estava fora dessa comunhão, porque por algum momento ele negou a sua fé. Tem um filme muito bom, já falei para vocês, sobre a missão dos jesuítas no Japão, e eles contrapõem essa relação dos apóstatas, aqueles que negavam a fé em Cristo, alguns não negavam e eram crucificados junto com outros cristãos, e aí 2 jesuítas vão fazer a sua missão no Japão. Eu não vou falar o contexto, assistam, mas dá para entender como era a vivência das primeiras comunidades com relação à apostasia. Então, era simplesmente, em alguns casos, dizer, eu não acredito em Jesus. Parece simples, né? Mas para nós que temos fé, né, não deveria ser. Se pegarmos, por exemplo, bem depois, aqui no Brasil, os mártires de Cunhaú e Uruaçu, já ouviram a história deles? Não? Vale a pena a gente ver. Existem escritos históricos do martírio deles. Eles estavam no Rio Grande do Norte, eram leigos que estavam numa igreja rezando com o sacerdote, e, nesse momento, os holandeses de religião protestante chegaram na igreja, junto com esse povo, e fecharam as portas da igreja e disseram assim, imagine a cena, olha, você nega a fé católica? Isso foi perguntado um por um. Nenhum deles, que se sabe, negou a fé católica, desde a criancinha até um ancião e o padre, e eles foram queimados nessa igreja. Em um outro lugar, quase na mesma época, mais 40 mártires também, em Uruaçu e Cunhaú, né, dentro dessas duas regiões. Entre eles, o chamado André de Soveral, né, o padre André, e também um outro padre, que agora não estou me lembrando o nome, mas que o Papa Francisco declarou como padroeiro dos ministros da Eucaristia no Brasil. Agora fugiu o nome dele. Mas é o padroeiro dos ministros porque morreu entregando a Eucaristia. Era um leigo, não era padre, né, era um leigo. Era considerado também um dos mártires. Nem todos foram considerados mártires porque não tinha nome. Alguns se conseguiram os dados. Então, dentre os 30 e 40 em outros lugares, se sabiam de onde eles eram. Alguns. Então, dentre esses, alguns padres que se tinham nome e alguns adultos e crianças, jovens. Né? Então, é algo para a gente pensar. Se chegasse aqui agora, né, os bárbaros, né, como diz o bispo, né, os bárbaros, chegasse para você e falasse, você tem duas situações. Você nega a sua fé na Igreja Católica, aí você diz não, e aí já está preparando fogo para você, né? Imagine a situação. Né? Então, era o que eles viviam. Como é difícil, né? A gente tem que ser realista. Como que a gente agiria?
pela nossa fé, né? Como seria a nossa reação? A gente fala, não, eu vou para outra igreja. É só falar, né? Só falar, depois eu volto. Mas a palavra, ela é carregada do quê? De vida. Hoje as pessoas não dão palavra. Não são pessoas de palavra, né? Então, por isso até, então, a gente vê aí, né, as apostasias. Vai para um lugar, para outro, porque não dá a sua palavra com relação à sua fé, à sua vida, e entre outras coisas, né? Então, essa vivência na comunidade era uma situação de conflitos. Esse exemplo que eu dei de Cunha 1 e Uraçu era o que eles viviam. Era 1705, eu não sei a data certa, mas é por volta aí antes aí do período colonial. É nesse período. Mas só pesquisar, né, o Papa Francisco até pediu para que se inserisse no missal as orações. Tem um dia que é rezado, o dia desses mártires. Na nossa igreja é considerado memória. É o martírio desses santos. Às vezes a gente conhece mais santos de fora do que esses no nosso país, que deram a vida também pela nossa igreja. Vale a pena a gente conhecer a vida dele. Tem escritos de historiadores da época que vão relatar essa situação desses mártires. Então, aqui, a afirmação da fé. Então, existem belíssimos atas de mártires, alguns carecem de fontes, e sobre esse carecer de fontes, muita coisa é tradição. Por exemplo, São Tarcísio, muita coisa é tradição. Mas se sabe que um jovem chamado Tarcísio entregou ao martírio. Então, qualquer outra coisa que vá se acrescentando da vida dele, como alguns que fizeram um filme dele, colocaram ele como um jovem órfão. É de um escrito tirado de uma legenda, né, de uma lenda, mas que para nós pode servir de uma história, uma vivência de uma profissão de fé. Entre outros, né, por exemplo, São Jorge, muitos tem situações que são de tradições, mas que não condiz com a ata, né, com aquilo que se diz, por exemplo, de Jorge. Entre outros, São Loguinho, entre outros, o período aí primeiro. Mas para nós é santo. Não é pelo fato de não ter essas fontes ou ter tradições sobre que não é santo. Pelo contrário, é mártir. O mártir é santo. E qual é a condição? Santa Bárbara também, né? Qual é a condição para esse mártir ser considerado santo? Primeiro, ele precisa morrer por uma causa, a causa de nosso Senhor Jesus Cristo e de sua igreja. Se ele morrer por uma causa política, por uma causa pessoal, não é mártir, não é martírio. Tá? Então, o martírio ele acontece que, diante dessa profissão da sua fé, ele foi entregue à morte. Independente do quê? Alguns foram grelhados, como churrasquinho, né? Outros como dentro das garras dos leões, e aí há diversas formas, crucificados de ponta cabeça, diversas formas que vocês, na Bíblia e fora também, têm as expressões. Pedro e Paulo. Depois, nós temos a apresentação da fé. Então, se nós temos a afirmação da fé, nós agora vamos apresentando aquilo que nós afirmamos. Então, primeiro, o conhecimento dessa fé dentro das comunidades, e agora, a partir daí, eu sei aquilo que é certo e o que é errado dentro da doutrina. Então, não há como, primeiro, expor a fé se você não viveu aquela fé. Para uma fé ser exposta, ou seja, testemunhada, é preciso o quê? Ser vivida. Ser vivida. E, ao mesmo tempo que vivemos, testemunhamos. Então, nós temos esse período que nós chamamos de período apologético. Período, posso dizer já que no século II em diante, nós temos esse período apologético. O que é esse período? São afirmações contra ideias contrárias ao cristianismo. Ideias contrárias de pessoas que são judeus,
que ainda estavam ligados às comunidades cristãs, pessoas que eram considerados os gentios. Quem eram os gentios? Alguém lembra da vida de Paulo? Os que não eram judeus, mas também não eram pagãos. Eram pessoas que eram de fora, mas que se inseria dentro de uma comunidade, e para nós, dentro da comunidade cristã ou dentro da comunidade judaica. Eram os chamados gentios e alguns chamados prosélitos. E depois, nós temos os pagãos. Então, tem 3 afirmações dos cristãos sobre os próprios judeus, os gentios, pessoas que eram de outros lugares e que precisou afirmar a sua fé. Por quê? Porque eles tinham suas culturas, suas identidades, então precisou se firmar aquilo que os apóstolos tinham deixado. São Paulo, ele faz já um início de uma apologia, dentro, por exemplo, da celebração litúrgica. São Paulo vai dizer, viu, não convém vocês ficarem vindo à missa, vendo a celebração, né? Não se chamava missa, mas é a Eucaristia, né? E vocês virem para se alimentar. O pão não é um alimento do corpo somente, mas da alma. Então, não venha para encher o bucho, como diz muito aí, né? Mas é uma celebração, né? É um rito, é uma identidade ali. Então, alguns não entendiam, porque vinham de rituais pagãos, em que, dentro daqueles rituais, se comiam grandes carnes gordas que se sacrificavam, ou entre outros animais que se sacrificavam, e depois eles faziam grandes banquetes de carne, de pão e de vinho. Então é preciso, para eles, mostrar o que é celebração cristã. Para nós é muito evidente, para eles não. Chega lá, o que é isso que eu estou celebrando? O que é essa celebração? Eu, por exemplo, no presídio, tenho um exemplo concreto, né? Tem pessoas que chegam lá, padre, nunca participei de uma missa. Olha que gesto interessante, o que é isso? O que é esse momento, né? E a gente tem que explicar, falar, não, olha, nesse primeiro momento você não pode comungar, então tem que fazer uma preparação, né? Porque ela não entende. Ou às vezes vem de uma outra tradição cristã ou de uma outra religião, então a gente tem que prepará-los. E às vezes isso não dá nem tempo de preparar, geralmente a gente não consegue, né? Pela deficiência que nós temos na pastoral. Mas, de qualquer modo, é essa dificuldade, né? O que é isso? Então, através da vida, da comunidade, eles vão demonstrando e mostrando o que é o sentido da Eucaristia, por exemplo. Então, essa é a dificuldade. Então, é preciso apresentar a fé diante das realidades, né? Tranquilo até aí? Então, a defesa da fé não se dá justamente em condenação. Quando a gente fala de apologia, né? Condenação aos gentios, aos pagãos, às outras pessoas. Não, é o simples fato de expor aquilo que é errado e que não é, às comunidades, aquela comunidade que se está vivendo, já é uma apologética. Depois nós temos a compreensão da fé. Então, se tem a apresentação e essa compreensão de diversos termos. Aqui nós vamos adentrar na doutrina da igreja. Por exemplo, com relação à pessoa de Jesus Cristo. Quem é esse Jesus para nós? Esse Jesus tem aparência humana? Tem aparência divina? Não. Nós professamos que ele é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Então, essa é a compreensão da fé a partir de uma vivência. Então, junto com essa realidade, eles estão vivendo ainda o martírio, a perseguição, o início das novas comunidades. Não se podiam celebrar numa igreja. O fato de estar reunidos era um perigo. Se tinha as chamadas domus ecclesiae. Algumas pessoas foram martirizadas por oferecer a sua casa. Santa Cecília ofereceu a sua domus ecclesiae para o Papa celebrar. Olha que bonito, né? Você oferecia a sua casa para o Papa celebrar? Ela ofereceu. Mas na época era um ato de coragem, não era assim, não. Era um ato de coragem. Sabia que poderia morrer. Não era assim, né? Chegava lá na casa, estavam todos reunidos, os romanos sabiam,
e aí eram mortos, exterminados. Então não era simplesmente, vem aqui rezar. Então era uma decisão. Implicava aí uma profissão de fé profunda. Então Cecília aí tinha esse fervor na fé. Entre elas, outros santos da nossa igreja, que ofereciam suas casas para rezar. Outros lugares em que se rezavam pela falta da casa, ninguém queria oferecer a casa para rezar, as catacumbas. Eram também lugares da celebração, se celebrava sobre os ossos, as relíquias daqueles que já tinham entregue sua vida em Jesus Cristo. Então, também era um lugar onde se celebrava as ágapes, as eucaristias, se fazia ação de graças. Interessante que, mesmo assim, alguns grupos não tinham medo. Não tinham medo. Alguns relatos históricos se tem, por exemplo, de procissões até a catacumba. Imagine, o mundo todo romano, adoração às divindades. Vamos fazer uma procissão. Hoje, né? Hoje qualquer um faz aí pela rua, né? Mas, né, era um ato de fé. A procissão das luzes de madrugada, né? E daí que nascem as procissões. Por quê? Porque eram celebrações realizadas às escuras. Então se precisava o quê? Das tochas e de caminhar aquele lugar. Não tinha carro, não tinha moto, né? Se fazia as procissões. E enquanto caminhava, se rezava. Já era um ato de oração. Sejam aquela comunidade toda junta, ou seja, espalhados cada um para o seu lugar e chegava nesse lugar comum. Então, existiam essas situações. Tem um filme que é sobre o São Tarcísio, embora distorce um pouquinho a vida dele, né, vamos dizer assim, foi feito lá em Rio Claro, o Padre Bogás. Chama o filme O Pão Divino. Pão Divino. Já viram o filme? Tem algumas situações que mostram realmente essa realidade da celebração nas catacumbas, o medo de, por exemplo, algumas famílias deixarem que os filhos fossem rezar, porque poderiam ser mortos, e aí a família evita Tarcísio de que pudesse ir lá nesse lugar. Então é bacana, assim, para ter uma noção, não que seja um filme histórico, e nem o Padre Bogás quis mostrar isso, mas é para realmente ilustrar esse momento da vida das primeiras comunidades. Tem participação até de padre lá de Rio Claro, né? Depois ele fez o São Longuinho, tem diversos padres da diocese que faziam papa, é interessante, né? Eu não teria coragem, não. Oi? Da paróquia, né? É um filme bem caseiro, mas ele procurou retratar a vida das primeiras comunidades através desse personagem que era São Tarcísio. Então, no terceiro momento, nós temos essa compreensão da fé, embora aqui também já existe. Ao afirmar a fé, se fala, por exemplo, da vida da liturgia. Por exemplo, Paulo, quando ele fala da celebração, não convém vocês quererem comerem todo o pão que há na mesa, é uma compreensão litúrgica. Porém, ela é mais forte nesse terceiro momento. Tá? Então, não quer dizer que em outros períodos não se tenha essa afirmação, essa compreensão da doutrina. Tranquilo até aqui? Podemos seguir? Vocês avisam quando der a hora, hein? A gente para. Já está terminando? Dá tempo? Então vamos lá. O primeiro escrito que eu queria colocar com vocês, né, que se tem depois desse momento em que os apóstolos vão vivenciando nas comunidades, é chamada de Didaquê, né, esse pequeno documento. Eu até tentei procurar para adquirir para vocês, mas não deu tempo. Né? Mas esse livrinho é muito baratinho, são poucas páginas, que é chamada O Catecismo dos Primeiros Cristãos na Comunidade de Hoje. Aqui tem o primeiro catecismo da igreja. É o primeiro catecismo, é Didaquê. O que quer dizer Didaquê? Significa instrução ou doutrina. Trata-se de um escrito do primeiro século. Então, é a primeira instrução dos discípulos, dos apóstolos, que eles colocam como autor os próprios apóstolos. Porém, se sabe que os discípulos ou os discípulos dos discípulos escreveram a chamada doutrina dos apóstolos.
o que vai ser falado sobre a didaquê? Então, itinerário. Primeiro, o tema vai se colocar assim, olha, para vocês que são cristãos, existem dois caminhos. É óbvio, né? Existem dois caminhos, do bem e do mal. Só que ele vai expor o como viver esse caminho do bem. Todo esse caminho do bem já é muito claro para a vida dos cristãos hoje. Mas para a época não, porque carecia o quê? De fontes. A gente não tinha acesso a tanto o evangelho, né? Lá naquele tempo não se tinha essas fontes que nós temos hoje. Era muito escasso. Então, se formulavam cartas a partir daquilo que era próprio do evangelho. Então, nós sabemos que existem dois caminhos pelo evangelho? Sabemos. Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se propõe o caminho da graça através da vida em fraternidade e no amor. Então, aqui, o caminho primeiro que ele vai mostrar é o caminho do amor. Então, aqui, a didaquê, ela vai mostrar uma exposição de dois textos, do texto de João e um pouquinho também de textos de Paulo. Então, ele vai, vamos dizer assim, mostrar e revelar aquilo que já estava colocado dentro dos textos joaninos, dentro da primeira carta de São João. É muito comum e é muito simples ler essa carta, porque para nós é o óbvio, tá? Então, não tem, assim, vamos dizer, novidades. Então, depois ele vai falar dessas raízes, né, do bem e do mal. O caminho da morte, ele não vai expor tanto quanto o caminho do bem, justamente para mostrar isso. Olha, o caminho do mal é a ausência desse caminho do bem. Então, é preciso seguir essa proposta. No meio do texto, vai se falar da celebração da vida, como nós vivemos esse amor em Cristo Jesus. É a partir do batismo e da Eucaristia. Aqui, nós temos um momento litúrgico. Como celebrar a Eucaristia? Então, aqui nós temos uma orientação de como celebrar a Eucaristia, mas é um modo bem resumido. No tempo de Jesus não existia o missal romano, não existiam os livros litúrgicos. Isso foi acontecer bem depois, né? Porém, se tinha as orações comuns que se faziam, se sabiam. Para que eles pudessem ter essa comunhão na oração, então tem algumas, vamos dizer assim, algumas exigências. Então, antes se fala do jejum da oração, daqui a tradição de fazer jejum antes da Eucaristia, então não é alguém que inventou. Então, a oração e o jejum. Então, a preparação, né, da pessoa diante da Eucaristia. Depois, tem aqui a exposição do pão e do vinho. Então, é um gesto que provavelmente é para algum presbítero da igreja, porque ele vai dizer como a pessoa deve rezar. Vai dizer assim, por exemplo, digam primeiro sobre o cálice. Nós os agradecemos, Pai nosso, por causa da santa vinha do teu servo Davi, que nos revelasses por meio do teu servo Jesus, a ti a glória para sempre. Os padres realizam essa oração. Os padres da igreja oferecem, né, quando oferece o pão e o vinho, rezam sobre aquilo que se oferece, né? Vocês talvez não percebam, estão lá fazendo a oferta, né? Mas se prestar atenção, o padre não está lá à toa, né? Não está dizendo nada. Ele está fazendo uma oração, uma súplica. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra do trabalho humano, que a vossa bondade nos concede, que para nós vai se tornar pão da vida. E depois repete também com o cálice. Então, essa é a oração que o padre reza quando o apresenta. E depois também, quando o padre purifica, também se tem a oração. E aqui vai pedir também, ó, depois da Eucaristia, se reze desse modo. Então, nós vivemos de tradição, já do primeiro século. Não foi padre algum, não foi bispo, papa que inventou nada. Tudo que a gente reza na Eucaristia já é de tradição apostólica. Não existe nada inventado. Como muitos dizem, vocês inventaram a missa. A missa não foi inventada. Se pegarmos os escritos primeiros, é muito claro como se rezava a Eucaristia. O abraço da paz, os salmos,
O Evangelho, todo ele é tirado já do Antigo Testamento. Esdras e Neemias, quando vão rezar lá após esse momento agora da reconstrução do templo, eles fazem lá uma leitura, depois rezam um salmo e depois ficam lá o sacerdote Esdras e Neemias e diante do púlpito ficam de pé, aclamam a palavra de Deus. Não era o Evangelho ainda, né? Mas no Antigo Testamento. Depois fazem um momento de fraternidade entre eles, é um momento da partilha do pão. Então já existia. E se pegarmos a Páscoa dos judeus, quem já participou de uma Páscoa judaica cristã, vai entender o porquê da celebração. Então, o aspecto litúrgico, ele acontece já nos primeiros séculos, tanto com relação à Eucaristia quanto no batismo, tá? Então, muito claro isso. Então, aqui tem o agradecimento depois da Eucaristia. Então, o padre agradece. Por isso que o padre é o que retira o pão e o vinho, ou o diácono. Não é um leigo que vai lá e retira. Tem uma oração que se faz. Às vezes as pessoas têm dificuldade em compreender isso, né? Quando eu vou rezar fora, tem coisas que a gente respeita, mas tem coisas que é próprio meu. Então, eu não vou deixar outra pessoa fazer porque é próprio do sacerdote. Não, pode deixar que isso eu faço. A oração mesmo depois de purificação. Se não tem diácono, eu vou fazer. Tá? É a tradição da igreja. Não é porque é frescura do padre, né? Não é tradição. Então, não é que, nossa, esse padre é conservador, né? Esse padre reza. Não, eu sei o sentido que essa oração tem. Quem não sabe o sentido, não vai rezar. Quem não compreende isso, né, para ele é qualquer coisa. É só uma oração. Né? Mas não, existe um sentido. Eu não vou desmerecer aquilo que foi colocado lá no primeiro século. Então, que pretensão, né? A gente colocar na minha liturgia e esquecer 2000 anos de história. Então, não é assim, né? Depois, ele vai colocar, depois que ele falou do batismo e da Eucaristia, por exemplo, olha, ele vai dar o exemplo de como batizar. Aqui tem como fazer o batismo. Até isso tem padre que, né, não é criticar, mas existe, né? Que foge daquilo que é comum. Quanto ao batismo, procedam assim. Depois de dita todas essas coisas, batizem em água corrente, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então, aqui é claro. Jesus Cristo disse já no Evangelho. E depois, os apóstolos vão reafirmar isso. Então, a didaquê vai mostrar para aqueles que não conheciam profundamente o Evangelho. Então, por que se vai se colocar? Porque talvez alguma comunidade aí estava tendo dificuldade. Vou batizar em quê? Como vai ser feito esse batismo? Vamos lá enviar uma carta para eles, né? A doutrina dos apóstolos está lá. É assim que vai ser. Tá? Então, a questão do batismo. Que o batismo é riquíssimo na nossa igreja. Né? Tem momentos do batismo que expressa realmente a vida da pessoa, a sua entrega realmente a Jesus Cristo, nosso Senhor. Por exemplo, a veste batismal é tradição dos primeiros séculos. Padre, pode usar uma veste rosa? Pode usar, mas não é o certo. Né? Não é o certo. Aliás, não deveria. Né? A veste é branca, significa que ela está vestida do Cristo ressuscitado. A vela é significativa, não é uma vela que você vai guardar lá no armário depois. Né? Ela tem um sentido profundo. O sal, o óleo, cada um deles vai revelando aquilo que é bíblico, não é invenção de alguém. Né? Então, a didaquê vai dar essa instrução sobre aquilo que o Evangelho já foi colocado. Né? Então, para que a doutrina dos apóstolos? Para não colocar algo novo, mas para esclarecer aquilo que foi colocado. É isso que o Papa faz, esclarecer aquilo que já está colocado. Não há algo novo que nenhum Papa possa colocar, e não pode. Ele não faz isso. Por quê? É a partir sempre do Evangelho, da tradição da igreja, que ele vai fazer a sua compreensão. Tá? Então, aqui a doutrina, o catecismo dos apóstolos. E depois, entre outros sucessores de Pedro, foram também colocando o seu catecismo, daquilo que é a compreensão eclesial.
Hoje, muitas pessoas usam o Catecismo da Igreja Católica como um livro de normas. Está lá no Catecismo, parágrafo tal. Mas entenda o contexto. Eu estou refletindo com os seminaristas lá, eles falam, padre, é um livro de espiritualidade. Uma riqueza tão grande. E começa já falando de que Deus se revela ao ser humano. Que o homem deve vir ao encontro desse Deus que já se faz presença em nossa vida. Então é um livro de espiritualidade belíssimo. Não é um livro de regras e normas. Se usarmos para isso, está errado. Vamos colocar lá o parágrafo tal. Não, mostre o sentido daquilo que você está colocando no catecismo. Né? Então, essa é a compreensão que os apóstolos colocaram no primeiro catecismo. É o sentido daquilo que eles estavam fazendo ou deveriam fazer. Tá bom? Alguma questão? Tranquilo até aí? Desse livrinho teria muita coisa para tirar, né? Muita coisa. E depois vai falar da vida comunitária. Como era a vivência, né? Já naquela época era difícil viver comunitariamente. Não é só hoje na paróquia, na comunidade de vida, ou aqui já não tem esse problema, né? Ah, que bom, né? Mas na época dos apóstolos tinha as dificuldades. Então precisou fazer um decreto lá, né? Vamos dizer assim. Precisou colocar lá como viver, né? Então, por exemplo, a questão dos pregadores, os falsos pregadores. Tomem cuidado na comunidade vocês acolherem qualquer um, né, para pregar. A celebração dominical, chamando a atenção para a celebração eucarística, a vivência em si na comunidade e a perseverança na comunidade. Olha, aqui está um roteirinho para a vida em comunidade. Está na Didaquê já, né? Uma exortação à vivência comunitária, seja na comunidade de vida, qualquer comunidade reunida. Tranquilo? E a perseverança. Então, pode perceber que a lógica do catecismo primeiro é a lógica do catecismo atual. Quando que vai começar o catecismo de João Paulo II? A origem do bem e do mal. A revelação de Deus, e vai terminar com a questão escatológica. Então, aqui também, a final dos tempos. Aqui também, todo o catecismo ele deve trabalhar esse itinerário. Raízes do mal, do bem, os caminhos da vida, as escolhas. Gênesis vai mostrar isso, as escolhas. Adão e Eva fez uma escolha. Tinha a árvore do fruto do quê? Do bem e do mal. E depois a caminhada, a vivência eclesial, a vivência da comunidade, a vivência dos profetas e a perseverança. E o caminho de vida comunitária e a perseverança até o fim de nossa vida, até o fim dos tempos. Tranquilo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Segue? Então vamos lá. Os dois caminhos. Então aqui eu já coloquei, né, falei dessa questão do caminho do amor. Então existem dois caminhos, uma da vida e outro da morte. A diferença entre os dois é grande. Então isso é exposto dentro do texto. Outros escritos apostólicos. Aqui tem uma riqueza da nossa igreja. Se nós temos alguma organização da comunidade reunida, Inácio de Antioquia escreveu como era essa organização. Se nós somos chamados hoje de católicos, foi por causa desse homem, Inácio de Antioquia. Ele é o primeiro que vai mencionar, lógico que já se falava, mas foi escrito. O primeiro a colocar a igreja como católico. O que quer dizer católico? Universal. Justamente para dizer, olha, as comunidades reunidas, a comunidade de Antioquia, a comunidade de Jerusalém, ela não é do catolicós, não é universal, ela é particular. Existe a unidade da igreja. Então ele vai escrever sobre essa unidade da igreja em vista do catolicós, da universalidade dessa igreja, que é una. Então o nome Inácio tem um nome bonito. Olha, quem quer dar o nome do seu filho de Inácio, quer dizer nascido do fogo. Olha, experiência de Pentecostes aí, né? Um nome aí para o seu filho, Inácio.
né? Ah, legal. Então vamos lá. Ele vai escrever, a exemplo de alguns, né, 7 cartas. Quem que vai escrever 7 cartas no Novo Testamento? Hã? As 7 cartas, as igrejas. Nós vimos na outra aula. João, pode ver que algumas cartas são de mesma referência. Ainda eles estavam tendo problema. Ou comunidade difícil, né? Já estava no ano 200 e pouco, tem que escrever ainda. Né? Que dificuldade. Retorne ao primeiro amor de novo, vamos lá. Né? E ainda 2000 anos o Papa fica escrevendo carta ainda. Né? Por quê? A humanidade não muda. Muda, vamos dizer assim, o comportamento, vamos dizer assim, a sociedade em si, né? A época, mas o comportamento é o mesmo. É o mesmo, as dificuldades são as mesmas. Então não pensa que aquilo que você está vivendo hoje, o povo lá também não teve dificuldade em algumas questões. Então, as 7 cartas de Inácio de Antioquia. Então, ele viveu, foi bispo de Antioquia, e aqui nós temos esses primeiros que vão se intitular pessoalmente como bispo, lógico que já Paulo já falava dos bispos, mas Inácio, provavelmente alguns dizem que conviveu com Paulo. Existem tradições, como o de Eusébio de Cesareia. Olha um livrinho pequeno para vocês lerem. Quer conhecer a história dos primeiros séculos? Eusébio de Cesareia. Ele escreveu no século IV a História Eclesiástica. Ele escreve a partir do momento de Jesus, ele vai até o século da vivência dele. Então, Eusébio de Cesareia, a História Eclesiástica. Então, muita coisa são fontes que nós temos e sabemos de Eusébio. Então, é através dele. Quem estuda patrística tem que estudar essa fonte que é importante. E ele vai descrever Inácio, vai falar de Inácio. Interessante, ele vai falar de Inácio como aquela criança que Jesus acolheu nos braços. É um escrito, ele talvez vai mencionar esse Inácio. É uma tradição, não se sabe o certo, mas ele vai colocar. Tem fontes, tem situações que às vezes não casam muito com o Evangelho, né? Então, tem coisas que é desmerecida e tem coisas que são históricas. Por isso não se sabe o certo se realmente Inácio foi aquele que conheceu Jesus. Porém, se sabe que ele é do ano 200, então não tem como, né? Então não sabe. Pela idade das cartas, não é provável. Ou alguns dizem que ele é do ano 100. Então, existem aí as suas mudanças, né? Então, mudanças drásticas, do 100 ao 200. Então, ele tem 6 cartas a lugares e uma a Policarpo. Policarpo era um outro bispo de Esmirna. Então, ele escreve à comunidade e escreve ao bispo também. Lembra de Esmirna? João ainda tinha problema. Escreveu ainda para o bispo. Falou, viu, você dá conta do negócio aí. Está difícil. Provavelmente, Inácio, ele não era só bispo de Antioquia. Ele era alguém, vamos dizer assim, um provincial. Alguém que estava querendo fazer essa unidade da igreja. Era bispo de Antioquia, mas queria fazer essa unidade entre as igrejas. E se sabe que ele escreveu quase todas, se não todas, na prisão. Na prisão, quando esteve preso, e depois se sabe que em Roma ele se entregou aos leões. Então foi martirizado em Roma, no Coliseu, entregue pelos leões. E ele dizia, tem uma frase interessante, não é a frase íntegra, mas ele dizia assim, eu quero ser como um trigo triturado, feito Eucaristia, na boca desses leões. Então, uma profissão de fé antes da sua morte. Então vamos lá ver o que ele escreve essas comunidades. O esquema ele é muito parecido com João. Tem uma leitura muito parecida. O esquema, a saudação, elogio, lembra dos elogios de São João? As recomendações, ou depois os puxões de orelha. Então, também, exemplo de São João, isso era próprio dos escritos daqueles que viviam o apostolado.
Então existe algo comum. Até hoje, o Papa ele inicia uma carta com uma saudação. Quando ele fala no Ângelus, as suas exortações, e depois uma saudação final. Eu, Francisco, servos dos servos. Então ele se coloca como aquele servidor. O poder dele se dá no serviço. Eu, Francisco, servos dos servos. E o lugar onde ele escreveu. Roma, né? Ou alguma carta ali, entre outros lugares. Tá? Então, existe esse esquema. Vou sair daqui para vocês escreverem. Depois eu passo também os slides. A saudação, os elogios às comunidades, das qualidades, as recomendações. Aqui também já começa essa apologia. Fuga das heresias, então fujam daquilo que é contrário. Se vocês têm dúvida, né, então deixe de lado esses escritos, esses pensamentos. E o que mais Inácio vai falar, porque ele era também bispo, sentia essa dificuldade, era com relação à submissão ao bispo. As comunidades tinham essa dificuldade. E a gente vai ver o que Inácio vai falar sobre essa submissão ao episcopado. Então, o tema central de Inácio de Antioquia é a unidade da igreja. Então, ele queria ver essa comunidade unida. É unidade com quem? Primeiro, em todas as recomendações, em parte delas, a unidade com Cristo. Não há como fazer unidade com o bispo se você não está unido a Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, primeiro a unidade com Cristo. Depois, a unidade com o bispo. Então, é isso que ele vai trazer. E juntamente com o bispo, com os irmãos e com a comunidade reunida. Não tem como ser comunidade sem reconhecer alguém que o guie, como mestre daquele lugar. Olha só o que vai dizer Santo Inácio de Antioquia. Ainda bem que era só o problema da época. Alguém pode ler? Acho que já deu a hora também, né? Meus caríssimos, não vos escrevo isto por ter sabido que alguns dentre vós se comportam deste modo. Ao contrário, embora inferior a vós, quero deixar-vos de sobreaviso, para que não sejais fisgados pelo anzol da vaidade, mas estejais convencidos do nascimento, da paixão e da ressurreição que aconteceram sobre o governo de Pôncio Pilatos. Essas coisas foram realizadas verdadeira e seguramente por Jesus Cristo, vossa esperança, da qual nenhum de vós possa jamais se afastar. Carta aos Magnéticos. Então, no primeiro momento, ele vai colocar essa unidade com Cristo. Se você não tem esse senso de quem é esse Jesus, que se entregou na paixão, morte e ressurreição, então não é possível viver essa comunidade. Depois, ele vai falar de outro tipo de unidade. Vai dizer ele, de agora em diante, convém retomar o bom senso, e enquanto ainda temos tempo, converter-nos a Deus. É bom reconhecer a Deus e ao bispo. Quem respeita o bispo é respeitado por Deus. Quem faz algo às ocultas do bispo serve ao diabo. Forte, né? Pega pesado, se nossa. Então, quem serve às ocultas do bispo serve ao diabo. Meu Deus do céu. Obediência ao bispo. Prefiro servir o bispo que o diabo, né, gente? Porque é sinal de comunhão da igreja. Depois, ainda sobre o bispo. Convém caminhar de acordo com o pensamento do vosso bispo, como já o fazeis. Vosso presbitério, de boa reputação e digno de Deus, está unido ao bispo, assim como as cordas à cítara. Por isso, no acordo de vosso amor, vós podeis cantar a Jesus Cristo. Então, sinal dessa comunhão com Deus é a comunhão entre aquilo que o próprio Cristo deixou. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Tranquilo? Não sei se é tão tranquilo, né? É esse desafio. Depois, Clemente de Roma, também uns dos padres da igreja, né, que ele vai fazer a sua carta aos Coríntios, como Paulo.
a situação de Coríntios se repete. Então, ele vai escrever de novo a carta à comunidade de Corinto. Eu não vou expor, porque as situações são parecidas, né? Exortação a servir ao bispo, o elogio, tem situações de críticas com relação à vivência da comunidade e algumas situações parecidas com o tempo do apóstolo Paulo. Então, Lino Cleto Clemente, é o Papa, o sucessor de Pedro, justamente esse. É isso mesmo, não disse, mas Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano. Sisto, né? Cornélio não. Período apologético. Então, as motivações agora desse novo período, agora no século II e III. Embora Inácio já tenha uma apologia. Toda a história da igreja, eu já falei, né? Tem suas apologias. E justamente eu estou trabalhando a parte apologética. Não estou falando de outras situações. Apologética diante daquele contexto. Esse é o curso. Se fosse outro curso, falar da cristologia, eu vou passar a história da igreja segundo a cristologia. Teria uma outra visão, não apologética. Então, as motivações da apologia. Orientar e iluminar os cristãos. Então, para que falar da doutrina, defender a fé? Para orientar a comunidade, não é para acusar ninguém. Hoje se coloca uma apologia, uma apologética para acusar, para ferir o outro. Isso não é identidade cristã. Tá? Então, esse cuidado, né? Depois, preparar os cristãos, preparar a vivência deles. E elevar a autoestima dos cristãos diante da agressividade dos cristãos. Está escrito errado, agressividade. Então, diante da tortura, vamos dizer até mesmo psicológica dos cristãos, se faz essa apologia contra os pagãos, contra os judeus, para dizer, olha, fiquem tranquilos, vocês estão certos, fiquem firmes na fé. Então, essa é uma das motivações da apologia. E provar que os cristãos não são anticivis. Eles eram considerados, pelos romanos, alguém que eram anticivis. A proposta da igreja nas primeiras comunidades, e hoje, não é separar do mundo, é estar inserido no mundo. Vaticano II vai fazer um resgate das primeiras comunidades. Nós não podemos ser anticivis. Vivemos no mundo a nossa fé, nosso testemunho. Se isolarmos do mundo, a quem nós vamos testemunhar a nossa fé? Então, essa compreensão que existia dentro das primeiras comunidades. Quais eram gestos anticivis, considerados anticivis? Por exemplo, a adoração aos deuses. Anticivil, era a lei civil. Existiam outras questões que eram consideradas anticivis. Se colocavam e caluniavam os cristãos de ser canibais. Porque quando se falava sacrifício da missa, ou quando se falava, por exemplo, do sacrifício de Cristo, que Jesus Cristo é alimento, Jesus é o alimento, o que se pensava? Vamos comer Jesus lá, vamos alimentar-se. Era literalmente isso. Então, eles acusavam, e alguns foram martirizados justamente por acusação de canibalismo. Então, achava que esses sacrifícios eram com relação à pessoa. Lógico que eram calúnias, né? Embora alguns pensavam assim, pela leitura que eles ouviam. Então, eram pessoas enraizadas na sociedade. Viviam entre os letrados, viviam entre o povo, viviam nas academias, viviam nas casas, na sociedade, eram servidores dentro de algumas instituições civis, mas testemunhavam sua fé, não deixava de mostrar sua fé em Jesus Cristo. Então, aquilo que os padres dessa época colocam é que eles não se preocupem, não se isolem da comunidade, não se isolem do povo e não faça uma separação, porque não há testemunho sem essa junção com o povo de Deus, tá? Com todo o povo, né?
Então, essa é a questão que se coloca nos primeiros séculos. Tranquilo? Então, depois nós temos a carta a Diagoneto. Dá tempo, não? Tá? Então, essa carta ela vai mostrar justamente essas questões. Olha só essa questão, por exemplo, do ser anticivil. Olha só o que vai dizer essa carta, endereçada a esse Diagoneto, que alguns dizem que quem escreveu essa carta nem era um cristão, porque vai colocar a partir do ponto de vista de alguém que está fora da comunidade. Então, ele vai falar assim, os cristãos faziam isso. Então, é interessante, né? Vai colocar pelo ponto de vista de alguém que está fora. Olha só, os cristãos, de fato, não se distinguem dos outros homens, nem por sua terra, nem por sua língua ou costumes. Com efeito, não moram em cidades próprias, nem falam língua estranha, nem têm algum modo especial de viver. Sua doutrina não foi inventada por eles, graças ao talento e à especulação de homens curiosos, nem professam como outros algum ensinamento humano. Então, tudo aquilo que eles professam não é humano. Pelo contrário, vivendo em casas gregas e bárbaras, conforme a sorte de cada um, e adaptando-se aos costumes do lugar quanto à roupa, ao alimento e ao resto, testemunham um modo de vida admirável e, sem dúvida, paradoxal. Vivem na sua pátria, mas como forasteiros. Participam de tudo como cristãos e suportam tudo como estrangeiros. Toda a pátria estrangeira é pátria deles. A cada pátria é estrangeira. Bonito esse texto, né? Leiam ele todo. Vocês acham em PDF a carta toda, né? Depois aqui, ele vai falar também, né, como é a vivência, né, da comunidade. Casam-se como todos e geram filhos, mas não abandonam os recém-nascidos. Põem a mesa em comum, mas não o leito. Estão na carne, mas não vivem segundo a carne. Moram na terra, mas têm cidadania no céu. Obedecem às leis estabelecidas, com a sua vida ultrapassam as leis. Amam a todos e são perseguidos por todos. Olha que interessante, mesmo diante da perseguição, o mandato ao amor. Então, isso que caracterizava a vida dos cristãos. São desconhecidos e, apesar disso, condenados. São mortos e, deste modo, lhes é dada a vida. São pobres e enriquecem a muitos. Carecem de tudo e têm abundância de tudo. São desprezados e, no desprezo, tornam-se glorificados. São amaldiçoados e, depois, proclamados justos na eternidade. São injuriados e bendizem. São maltratados e honram. Fazem o bem e são punidos como malfeitores. São condenados e se alegram como recebessem a vida. É a vida de Cristo, é Jesus. Não se isolou, viveu junto ao meio aos pagãos, viveu em tudo a condição humana, menos o pecado. É a vivência da comunidade, e quem descreve é alguém que está de fora. É mais bonito ainda, né? Alguém que testemunha aquilo que eles estão vivendo. Isso é riquíssimo, né? Quando a gente vê alguém elogiando uma paróquia, uma comunidade, é diferente de quando a gente se autoelogia. Então, a gente vê o testemunho. Vamos parar por aqui? Leiam essa carta inteira de Diagoneto, é muito bonito. Tá? Ou tá Diagneto ou Diagoneto, tá bom?